Dr. Carlos Florencio, muito obrigado mais uma vez por ter vindo. Seminário Mente Curadora é este o pretexto que o traz mais uma vez à Madeira. Sim, Falámos sim. há um tempo atrás de chakras, enfim, chacroterapia. Isso, foi da outra vez que eu estive aqui, eu falei creio eu que foi dos 7 chakras cardíacos. Sobre amor, relacionamento e dos chakras. Uma terapia desenvolvida por si também. Isso, é que eu tenho, o meu trabalho chegou a uma certa altura, por causa da necessidade do meu trabalho, eu acabei tendo que criar um trabalho sobre a mente. E aí ele se dividiu em 2. E hoje ele está os 2 compactados. Digamos, no meu trabalho terapêutico existe a parte que trata, digamos, da harmonização dos chakras, mas também a leitura do inconsciente. O que é que está lá por dentro desse nosso cérebro? Quais as imagens? Por quê? Porque nós evoluímos através das experiências. E conforme nós vamos passando pelas experiências, a retina dos nossos olhos vai tirando fotografias dos acontecimentos. E às vezes, se você passa por uma experiência desagradável, essa imagem fica armazenada no seu subconsciente ou inconsciente. E ela pode estar se manifestando no consciente com experiências repetitivas. Ou seja, quando uma experiência se torna repetitiva, de uma certa forma significa que a pessoa não aprendeu na primeira experiência. É mais ou menos como se você não tivesse passado no teste, né, da escola. Fala-nos de experiências negativas. Negativas ou positivas, não é? Mas quando são positivas, muitas vezes as pessoas têm a vontade de repeti-las, como é natural. Exatamente, né? Mas normalmente eu acho que as experiências negativas é que normalmente geram um karma mais pesado. Por isso que as pessoas se dão muito mais conta do que é negativo do que é positivo, né? Então, com o intuito de poder entender um pouco sobre a mente, eu estudei isso vários anos e aí eu desenvolvi um trabalho que eu chamo de terapia holográfica, que é trabalhar os hologramas mentais. Hologramas, imagens. Imagens, porque o nosso cérebro, a retina dos nossos olhos capta, imagens projetadas. O holograma normalmente o holograma é uma imagem tridimensional, né? Tridimensional. Exatamente, que é como o cérebro armazena as suas imagens. Dentro do meu estudo, tive a oportunidade de estar com alguns neurologistas e foi constatado, através de pesquisas, que, por exemplo, pessoas que sofriam lesões cerebrais e que removiam partes desse cérebro, mesmo com a ausência de certas partes do cérebro, a pessoa ainda com o cérebro que possuía, conseguia refazer as imagens. Por exemplo, se eu mostrar apenas um rabo de um cavalo, você faz a imagem de um cavalo tridimensionalmente, porque você tem essa capacidade como uma pequena imagem de referência. Então, dentro desses estudos com esses meus colegas, e também pessoas que sofriam de traumas muito grandes, a nível não só físicos, mas também de experiências a nível da psicologia, a nível da psicossíntese, que é a área que eu me dediquei, a necessidade de entrar nesses hologramas, nessas imagens, ver o que é que estava lá e o que é que se poderia fazer de forma a pessoa poder resolver a situação. Por quê? Porque essa imagem que fica armazenada no inconsciente, ela está constantemente vindo ao consciente e criando justamente bloqueios na vida da pessoa. E, em certos casos, eu constatei até, inclusive, que essas imagens, esses hologramas no cérebro, criavam as doenças psicossomáticas. Aí foi onde eu entrei, digamos, no psicossomatismo das doenças e é onde eu pude constatar que essas imagens contribuíam muito para certas regiões do corpo ficarem com, digamos, com a energia vital diminuída. Doenças psicossomáticas, para situarmos os espectadores, dando exemplos de doenças mal-estar. Você passa, por exemplo, por um problema qualquer na sua vida e você não consegue, digamos, resolver essa situação, né? E se você fica com esse problema durante muito tempo, vamos imaginar, aí já falando um pouco da chakra-terapia, vamos imaginar então que tudo é energia no universo, né? E um pensamento, uma ação é também energia. Então, se você vive um problema em demasia, isso vai criar uma condensação dessa energia. E aí ela vai pode se centrar numa parte do corpo, né? Por exemplo, as pessoas inseguras, ou normalmente com a idade as pessoas acham que elas não têm futuro, por isso que começam os problemas da diminuição da energia nas pernas e as pessoas começam a ter problemas de pernas pesadas, né? Problemas de coluna que representam as estruturas. Digamos assim, o nosso cérebro ele funciona. Ele capta essas imagens, que é a luminosidade dos objetos, ele guarda lá dentro,
e que servem de referência sempre para uma nova experiência, ok? Então, se você passa, digamos, por um problema e isso fica repetitivo, essa repetição gera uma energia bloqueada, o cérebro vai ler essa repetição como, digamos, um impulso, uma informação para ele enviar para o corpo, e ele automaticamente diminui a energia, digamos, diminui a energia vital, diminui o fluxo, digamos, de celular, de energia mesmo na região, e aí a pessoa está sujeita não só a criar doenças psicossomáticas, como também, digamos, aí já numa visão mais energética, de atrair acidentes ou situações exteriores que vêm até ela. Porque, digamos que no universo não existe o acaso, tudo tem um porquê, uma razão do porquê, né? Eu desde os meus 15 anos, eu estudo por que as pessoas ficavam doentes, porque eu achava estranho que... Quando eu estudei em escola católica durante muito tempo e sempre diziam que nós éramos feitos à imagem e semelhança de Deus. Eu disse assim, mas se nós somos tão perfeitos como Deus, porque será que nós ficamos, de repente, ao longo do percurso da nossa jornada com doenças ou com situações assim? Será que é uma experiência? O que é? E esse porquê me levou a estudar. Digamos que eu nunca quis ser terapeuta, a vida me fez terapeuta, né? E dentro da necessidade dos meus pacientes, eu fui criando métodos e um dos métodos é esse que se trata da mente curadora, aonde vai nos padrões que são repetitivos, nas imagens que estão lá armazenadas e que podem justamente estar criando doenças, porque é a psique, né, o cérebro, doenças psicossomáticas. Então, deixe-me perceber, enfim, e antes de suscitarmos a participação dos espectadores, através de uma linha verde gratuita que eu vou avançar daqui a pouco, identificando esses hologramas, essas imagens armazenadas, consegue-se de alguma maneira, ou procura, Dr. Carlos Florencio, a razão, logo, o caminho da cura para algumas situações de doença ou de mal-estar? Sim. Portanto, esse é o percurso, a identificação de alguns... porque é muito momentos mais armazenados, é isso? Algumas imagens armazenadas? Exatamente. De experiências menos agradáveis, é isso? Exatamente. O que eu faço dentro do meu trabalho terapêutico, digamos, de consulta particular e a nível dos meus seminários... Mas isso consegue-se como? Pondo as pessoas a contar experiências? Enfim, não olhem, não veem imagens das pessoas, é assim? Não, eu faço isso. Quer põe dizer, as pessoas a falar, a conversar, é com hipnose, como é que se consegue chegar ao interior? Pronto, aí já entramos noutro... Digamos, da outra vez que eu vim aqui no programa, eu falei que eu via a aura, né, que eu vejo a aura e que eu vejo os chakras, digamos, eu digo qual chakra que a pessoa veio desenvolver nessa vida, e conforme eu vou fazendo essa análise, que eu chamo de análise vibratória, porque eu estou com a pessoa, estou sentindo a energia dela, estou vendo a aura, estou vendo as informações que eu preciso passar para ela. Digamos, para poder, às vezes, chegar na minha mente, já que estamos falando de mente, surgem imagens na minha mente que traduzem o estado de espírito da pessoa. Aí essas imagens, elas formam um pequeno conto, uma pequena história, aonde eu componho essa história e depois passo para o paciente. Aí eu digo a história que está lá dentro da vida dele. Né? Então, aí são histórias variadíssimas, né? Uma infância, por exemplo, que a pessoa se sentiu muito sozinha. Posso citar um exemplo de uma paciente. Ela estava dentro de um quarto e nesse quarto estava tudo vazio e, além disso, estava tudo com uma camada de gelo por cima e tinha uma lareira, e a lareira não tinha lenha, mas não estava acesa. Aí, depois isso fez ela justamente... ela depois comentou comigo que realmente durante a infância dela ela sempre se sentiu muito sozinha e muito sem o calor do pai, sem o calor da mãe, né? E aí depois ela tinha nas janelas uma espécie de grades e ela o que ela mais queria na vida era ser livre, mas ela que não permitia, porque lá no inconsciente dela estava essa imagem. Então, toda vez que ela queria ir à porta para sair, ela nunca ia. Então, isso fez com que ela criasse imensas dependências, que ela já era uma senhora de 50 anos, e que ela ainda não tinha resolvido essas imagens que estavam lá, que eram armazenadas da infância dela. Então, digamos, dentro da psicanálise, você vai analisar, digamos, os comportamentos da pessoa e você vai procurar, através de diálogos, resolver os conflitos. Dentro do meu trabalho, eu procuro ir dentro desses hologramas, dessas imagens, e aí eu dou, então, esse pequeno conto, essa pequena história para a pessoa, e a pessoa vai repetir essa história durante um número X de dias, que é para ela tomar consciência daquele padrão, e depois, no final da história, ela resolve. A menina sai do quarto, a menina vai para o jardim, a menina vai brincar que não brincava,
brincou, a menina encontra um álbum de fotografia, vê a sua infância bonita, a menina cresce, a menina se aceita, a menina quebra o espelho que ela se rejeita, ou o menino, ou o que for. Então, digamos, dentro da terapia holográfica, você consegue fazer verdadeiros milagres com a psique humana, porque você entra dentro da forma como nós criamos os nossos registros e os nossos julgamentos. Já vamos continuar a falar à volta de toda esta, enfim, de toda esta técnica, se assim se pode dizer. É uma técnica que tem vindo a desenvolver e que agora será apresentada de alguma maneira neste seminário, Mente Curadora. Isso. Mas, para tanto, eu vou pedir, a partir de agora, a participação dos nossos telespectadores, caso queiram, naturalmente, adicionar alguma ideia ou colocar alguma questão direta ao Dr. Carlos Florencio. Devem fazê-lo através da linha verde gratuita 800-200-071. Eu peço que o façam a partir da rede fixa, que não de telemóvel. O nosso número é o 800-200-071. Como é que esta técnica, de alguma maneira, porque eu penso que, enfim, fiquei com essa ideia da conversa que tivemos na outra ocasião em que aqui esteve, de que as suas técnicas não chocam com a medicina convencional. Não, elas vêm acrescentar, eu acho que tudo é portanto, complementar. Neste né? caso, enfim, com a psicanálise, como é que se interage a sua técnica com as técnicas que se estudam nas interage muito bem. Aliás, eu tenho muitos psicólogos e médicos mais tradicionais, quer dizer, lá no Brasil nós estamos muito mais avançados nesses campos, digamos, da medicina alternativa. Existe muita coisa boa, também existe muita coisa que não interessa. Mas existe uma abertura muito grande, principalmente a nível dos psiquiatras e psicólogos. Tem a ver com o tipo de povo também, com a mistura... Enfim, porque há situações, mesmo até a nível da religião, que se confunde ainda algumas raízes tribais com outras ideias de religião. Portanto, é um país também sui generis nesse aspecto, o que provoca, se calhar, uma abertura muito grande para uma série de ideias. Mas Portugal também está muito aberto para isso, eu acho. Mas porque disse que estava mais, enfim, à frente... No mínimo porque também é um povo com uma miscelânea. Não, porque existe uma necessidade, porque o povo brasileiro ele é muito mais ele exterioriza muito mais as suas emoções, enquanto o português ele interioriza mais, né? O português é mais mental. Tem mais trabalho então em Portugal do que no Brasil. É bastante, as pessoas são muito resistentes, elas não querem libertar as imagens de raiva, as imagens de mágoa, as imagens de ódio, entendeu? Porque isso tudo se transforma depois em imagem, uma emoção que você tem, isso vai criar um catálogo a nível de imagem holográfica no seu cérebro e aquilo vai ficar lá armazenado, quer dizer, e as pessoas às vezes não querem, elas não entendem que não são os outros, que os outros não têm culpa, que existe uma coisa que nós estamos aqui para evoluir através das experiências e que as pessoas que fazem parte da nossa vida, elas são cúmplices do nosso processo evolutivo, que nós precisamos dela para aprender o que é o doce, o que é o salgado, o que é o azedo, para depois nós decidirmos o que é o equilíbrio dentro disso. Quer dizer, se você tem uma mágoa, uma raiva dentro de você, só vai fazer mal para você, porque isso é como se fosse um veneno emocional. Só que as pessoas não têm consciência disso porque elas não sabem o que é autoestima. Então, quer dizer, elas ficam se autopunindo com mágoa, raiva, ódio de pessoas ou situações, ou se culpando constantemente, e elas não têm consciência de que isso faz mal para elas. Eu digo sempre, isso é o vício, é um dos piores vícios, eu acho que é o vício do comportamento e da atitude que o ser humano pode ter, né? E principalmente ligados a esse tipo de emoções que são emoções destrutivas. Só que as pessoas não têm consciência disso, e nós vivemos numa sociedade em que a raiva e o ódio são os sentimentos mais presentes do que propriamente o amor. Você não vê as pessoas sorrindo constantemente ou aceitando as experiências como elas são. Não, as pessoas têm um prazer enorme em rejeitar tudo que faz parte da vida delas. Depois elas dizem que elas não querem, claro. Não. Mas não têm consciência, porque é o padrão que elas trazem já talvez da família, trazem de uma sociedade, trazem... E eu não quero entrar por aí porque estes tópicos principais que eu tenho cá à minha frente, enfim, que servem de orientação a este workshop, o que vai ser? Então, nesse workshop, que é sábado, é um seminário, né? O workshop aqui em Portugal tem uma outra conotação. Mas o workshop usa-se também como é um workshop porque é para você trabalhar. Pois. A ideia é São 24 exercícios que eu vou dar de sábado e domingo o dia todo. Aonde você vai aprender a trabalhar com os 4 cérebros, ou seja, o cérebro réptil, que é o cérebro ligado muito à luta, fuga, né? Quer dizer, as pessoas, por exemplo, que são muito raivosas, elas trabalham
trabalham muito no primeiro cérebro, né? Então as pessoas vão poder no seminário identificar qual o cérebro que elas funcionam mais. Normalmente o homem funciona mais com o primeiro cérebro, a mulher com o segundo, que é um cérebro mais emotivo, por isso que a mulher leva tudo para o lado da emoção. Depois nós temos o terceiro cérebro, que é o cérebro polarizado, onde tem o lado masculino e feminino, o yin e o yang, né? Ou seja, a razão e o sentimento, né? E depois nós temos o quarto, que é um cérebro ainda etéreo, que faz parte, digamos, do sétimo chakra, que seria aqui, né? De acordo com essa imagem. Vamos talvez virar para aquela câmara que temos ali mais em frente. Ele estaria localizado no topo da cabeça, metade dentro e metade fora. Esse quarto cérebro, não sei se você já reparou nesses desenhos que falam normalmente desses seres espaciais vindos dos planetas, normalmente eles têm uma cabeça muito comprida, muito longa em cima, né? E são ditos inteligentes porque eles têm esse quarto cérebro já manifestado fisicamente. Nós ainda não temos, nós só temos os três e temos um quarto que está em estado de formação. Então, digamos que a nossa tendência é ficar cabeçudos, conforme a nossa evolução. Vamos ao encontro de um espectador ou espectadora que temos a linha. Boa tarde, a sua questão, por favor. Boa tarde, Sr. Zé Carvalho. Boa tarde. Está? Bem, muito obrigado. Eu realmente tenho visto o seu programa, mas em repetição. Tive pena de não participar Vale na mesma. alguns. Vale na mesma. Exato, como por exemplo Diga-me a então. monarquia e realmente tiveram programas assim, muito interessantes, como o terrorismo e o acesso à universidade, foram um dos programas que eu tive pena de não participar. Mas hoje, de facto, liguei para cumprimentá-lo e também para dar a minha opinião sobre o que o Sr. Carlos Florencio está aí a dizer, que realmente achei muito interessante falar na violência, realmente na raiva e no ódio que as pessoas nutrem e que, de e que as mulheres são, de uma certa forma, muito defensoras da não raiva, do não ódio, né? Exato. Isso é um problema mais dos homens, né? Infelizmente também há mulheres que odeiam. Eu acho que o ódio hoje em dia, infelizmente as pessoas parece que estão a cultivar o ódio e a arrogância e a prepotência e como o Sr. Carlos Lourenço disse há bocadinho e muito bem, a raiva que as pessoas têm das outras pessoas e que vão se envenenando e que vão envenenando os outros. Estou de acordo consigo quando diz que as pessoas têm uma aura que nos cativa e que realmente têm às vezes uma energia negativa. Eu às vezes estou para É que as pessoas não acreditam que elas são uma centelha divina, que elas têm alma, que elas são luz, que elas são amor, quer dizer, elas acham que elas são tudo menos isso, não é? Então eu acho que assim, todos nós vivemos aquilo que nós estamos sintonizados para, né? Então se você vive na vibração do ódio, a sua vida vai ser aquilo, né? Se você vive na energia do amor, a sua vida vai fluir de uma outra forma. Claro que sempre vão ter experiências para testar nós, porque afinal de contas estamos aqui para evoluir, temos é que saber digeri-las e não ficar com elas no nosso estômago para não virar úlceras, não é? Exato, eu até falava há bocadinho das doenças psicossomáticas. Exatamente. E quando o Sr. José Carvalho perguntou para dar um exemplo, eu, por exemplo, posso dar um exemplo que há pessoas que realmente não conseguem fazer a digestão e que estão sempre a vomitar e outras pessoas que têm enxaquecas e outras pessoas que até desmaiam e que se sentem mal e realmente também a hipertensão e muitas vezes é tudo uma consequência dessa negatividade que as pessoas vão acumulando, que muitas vezes também é proporcionada por outras pessoas. Muitas vezes essas influências negativas vêm do exterior. É que há pessoas que são tão agressivas, tão mesquinhas, que realmente tão pobres de espírito, que agridem as pessoas fisicamente, que agridem as pessoas verbalmente e que muitas vezes, quanto mais mesquinhas, menos as pessoas se apercebem que estão magoando as outras pessoas, que estão realmente também se envenenando e que estão se humilhando e humilhando os outros. Isso é uma coisa que realmente que me cativa, realmente ouvi-lo, realmente eu estou gostando imenso da sua... Então vamos continuar. Muito obrigado por ter estado connosco. Mas eu posso lhe dar uma dica. Toda vez que você encontrar uma pessoa raivosa, ri para ela, sorri para ela, que você vai ver que ela fica completamente desconcertada porque ela não sabe lidar com isso. Dr. Carlos Florencio, este workshop, este seminário, workshop, como dizia, pressupõe que vai haver uma interação com as pessoas que aderiram. Vai, então no workshop, portanto, claro, os exercícios é para você entrar no seu cérebro. Entrar no seu cérebro, você vai fazer uma... O que é que vai mostrar coisas às pessoas? Vai passar-lhes algumas técnicas, alguma confiança para que elas depois resolvam no dia-a-dia as suas questões? Exatamente. São, como eu falei, 24 exercícios. Tem um livrinho que eu entrego para as pessoas, onde elas vão ficar com esses exercícios. Claro que sempre é bom a pessoa participar do seminário e aí porque ela sabe, vai aprender direito como fazer os exercícios. São exercícios para ginástica mental, para libertar tensões do cérebro, por exemplo, para quem tem enxaqueca. E não só, para quem tem muita imagem negativa lá dentro, limpar isso tudo. Como você resolve traumas que você viveu, porque assim, se você quer... nós temos um dom maravilhoso que é de imaginar, e nosso cérebro faz esse processo. Se a sua infância foi azeda, você pode fechar os olhos e você imagina que de repente a sua infância foi florida. Imagine isso durante um número
X de dias. Acredite nisso, porque afinal de contas é uma imagem. Você guardou uma imagem negativa. No seminário nós vamos pegar nessas imagens negativas, vamos apagar essas imagens negativas, vamos criar outros tipos de imagem. Vamos fazer um trabalho, digamos, de perdão, de conciliação com a pessoa, de autoestima, aonde ela vai aprender a trabalhar os 4 cérebros, né? Conforme então está aqui, né? Nós temos os 3 cérebros desenvolvidos que eu falei e temos um quarto, né? Vamos então, tentar focar, isso, aqui, focar agora ali. Ok. Então, digamos, normalmente as pessoas com a raiva e não sei o que, elas ficam nesse daqui que é o cérebro do macaco, né? Que é o macaco que está na floresta querendo sobreviver, então por isso ele buzina para o outro no sinal, por isso ele grita com o outro e tal. É o cérebro, né? É esse primeiro cérebro. O segundo é o emocional, que é para você avaliar as suas emoções. Então, digamos, todas as emoções, tudo está lá armazenado no cérebro, em pequenas caixinhas, e essas caixinhas são pequenos conceitos. Então, de uma certa forma, o seminário vai ajudar as pessoas a poderem entrar nessas caixinhas, nesses conceitos, reorganizar isso, para, de uma certa forma, poder acessar a mente intuitiva, a mente divina, para que ela possa atuar na pessoa, porque enquanto você tem a sua mente poluída com muitos pensamentos negativos e que se transferem para atitudes no seu corpo físico negativas, não tem como essa mente divina, digamos, essa energia universal poder fluir até o seu coração, porque ela já encontra uma barreira no cérebro. Cruza a técnica da chakroterapia também? Não, tem que cruzar, né? Porque está tudo, faz parte do meu processo, faz parte do meu trabalho, quer dizer, você desce a energia divina, ela entra pelo cérebro e ela tem que descer até o chakra de base. Imagina que você tem um monte de poluição aqui, como é que de pensamentos negativos, de traumas, de mágoas, raivas e tal, se fazendo de vítima ou de réu ou de juiz ou isso. Como é que essa energia vai conseguir fluir até o seu coração para você sentir amor, até o seu chakra de base para você se sentir seguro? Quer dizer, ela até flui, porque se não fluísse a pessoa não estaria viva, mas não flui, digamos, de uma forma mais sutil, né, como deveria ser, né? Então, digamos, esse trabalho é para a pessoa poder acionar essa mente curadora, no sentido de ela acionar a sua mente para reeducar essa mente, curar as suas imagens, curar as suas mágoas, as suas raivas, os seus ódios. Além disso, é um curso mesmo para as pessoas que não tenham isso, para elas aprenderem a direcionar objetivos na sua vida. Olha, eu quero um objetivo tal, como eu vou direcionar esse objetivo? Por que a minha mente, toda vez que eu vou que eu quero uma coisa na minha vida, de repente parece que as coisas não acontecem? Quando eu chego lá, eu recebo um não. É porque, de repente, lá no inconsciente, ela tem uma frase, e que aqui as pessoas adoram, eu não sou capaz. Aqui em Portugal, as pessoas têm essa frase quase que feita, eu não sou capaz, não posso. Não... Isso já demonstra que é um ser inseguro. Então, romper com esses vícios de linguagens, de pensamento, é o que eu proponho nesse dia e meio de seminário. E os exercícios estão todos aí. E quanto mais a pessoa conseguir fazê-los de forma correta, tanto melhor o será o sono é resultado. abordagem também, porque, enfim, É o sono quando você relaxa a sua... passagem nós diária. sonhamos todas as noites, né, digamos. Várias nós sonhamos vezes. sempre, faz parte. Sonhamos até acordado, né, com o imaginário de como é que será a vida e tal, ou imaginando o amanhã. Nós sonhamos várias vezes todas as noites, só que não nos lembramos de todos os Exatamente, você só lembra do sonho quando você acorda durante o sono. Né? Porque quando você acorda, você registra a imagem e aí então no outro dia você lembra da imagem. Agora, se você não acorda durante o sono, você não registra a imagem, por isso não lembra do sono. Às vezes você lembra vagamente, mas não deu tempo Mas de tem você alguma registrar. abordagem própria? Tem uma leitura, porque o sonho está muito ligado ao inconsciente. Tem sido muito trabalhado o sonho. Tem. Jung já trabalhava muito isso, né? Já há muitos anos atrás, né? E hoje em dia, a nível até da psicanálise, já tem a nível de Freud, né? Quer dizer, temos todo um trabalho ligado ao sonho. Por quê? Porque o sonho traduz o estado de espírito também da pessoa. Tentativa de interpretação dos sonhos. Então, é engraçado, porque as imagens que eu vejo das pessoas, elas passam muito a nível quase como um sonho, porque são imagens que saem de uma situação e entram noutra, quer dizer, eu lembro de uma senhora, por exemplo, que ela ficava sempre flutuando acima das pessoas e ela como se ela tivesse um vácuo na mente, né? E ela disse mesmo que era isso, que às vezes quando ela estava junto com as pessoas, ela não se interagia com elas, e era como se ela estivesse realmente no vácuo e sobrevoando as pessoas. E essa imagem surgiu dela numa terapia, e também surgem essas imagens no seminário, e as pessoas vão
vão trabalhando essas imagens, vão descobrindo ao longo do seminário e vamos dando exercícios. Aí tem uns números de dias que eu digo para as pessoas repetirem esses exercícios, né? Infelizmente, eu estou indo embora no domingo, aí eu não vou estar aqui para dar consultas. Vai estar na segunda-feira em repetição. Vou estar na segunda-feira em repetição, mas em fevereiro, de repente, eu talvez retorne para consultas novamente particular. Mas o seminário é uma hipótese, de repente, das pessoas estarem comigo e aprender então, já a se conhecer. vamos continuar a conversar. Estamos então de volta para a segunda parte deste pôr do sol de fim de semana, abrindo já esse fim de semana que vai ter mudança de hora, não se esqueça. Quando no domingo, madrugada de domingo, soarem as 2 horas da manhã, os relógios atrasam 60 minutos. Há, portanto, mais uma hora para sonhar. Mais uma hora para sonhar. Há mais uma hora para sonhar. Conhecer e desenvolver os 4 cérebros é um dos pontos, enfim, deste seminário. Uma das terapias ou um dos conceitos que propõe que as pessoas desenvolvam. Não é muito difícil, enfim, para muita gente que não se preocupou nunca com esta área de Nem conhecimento. sabia que tinha 4 cérebros. Não será, enfim, difícil. Não, porque eu criei o meu trabalho. Propor-lhe este trabalho. Não, porque eu criei meu trabalho já de forma as pessoas poderem entender, né? Quer dizer, eu tenho pessoas de todos os, digamos, de toda a faixa etária, vêm fazer os meus seminários, pessoas sem conhecimento prévio sobre assuntos ligados à psicologia, ou à parapsicologia, ou a chakras. Eu procuro sempre fazer os meus seminários de forma a toda e qualquer pessoa poder ter acesso a essa informação e, a partir disso, poder contribuir para transformar a sua vida, né? Então, esse seminário foi feito de uma forma muito pedagógica, são exercícios muito fáceis, rápidos, que a pessoa pode empreender isso na sua vida, no seu cotidiano, né? Quer dizer, tem exercícios, por exemplo, para a ansiedade, né? Que é o grande mal do plexo solar, né? Que é a ansiedade. A pessoa que não consegue estar bem no presente, está sempre pensando no amanhã. Aí tem exercícios para isso, né? Você controlar o seu relógio, né? O relógio interno, para você estar no aqui e no agora, porque é a única coisa que nós temos, né? Eu digo sempre que o ansioso, ele está se metendo num terreno que não lhe pertence, que é o futuro, né? Que pertence ao universo. Por isso ele está sujeito a justamente se dar mal com essas projeções que ele faz através das suas ansiedades. Por isso que as coisas depois não saem como eles querem. E também, igualmente, eu digo para as pessoas que não existe ilusão, não existe desilusão e não existe decepção. Aí elas dizem, como não existe desilusão e decepção? Não existe. Você criou uma imagem no seu cérebro, você foi ter uma experiência X, por exemplo. Quando você vai ter uma experiência de alguma forma, você cria na sua mente umas imagens prévias para o acontecimento. E aí, automaticamente, quando você chega ao acontecimento, a realidade não se encaixa aquilo que você imaginou, então aí você tem o quê? Uma desilusão. Né? Ou uma decepção, porque não saiu como você quis. Aí as pessoas dizem, eu me decepcionei imenso, eu me desiludi imenso com meu marido, com meu namorado, o que for, com meu chefe, o que for. Aí eu digo assim, mas você parou para ver a pessoa como ela realmente é? Ou você teve o tempo todo projetando uma imagem do seu inconsciente para o seu consciente de que aquela pessoa deveria ser daquilo? Ninguém tem que, obrigatoriamente, se encaixar nos nossos padrões, digamos, mentais ou imagéticos, não é? Quer dizer, quando a gente trabalha quando a gente entende esse mecanismo, o seminário propõe você poder entender como é que funciona o seu cérebro, como funciona esse mecanismo, como você pode estar controlando as imagens e as situações que podem justamente estar criando esses tipos de bloqueios, não é? Quer dizer, então, não existe, infelizmente, para quem gosta de decepção e que tem guardado aí durante anos, né, as suas desilusões, decepções, não existe. É apenas isso a realidade não existe que não... ou é uma maneira de passar coragem e autoestima para as pessoas? É uma força de expressão? É uma força de expressão sua, não existe, quer dizer, se você entende que você criou acha que é uma imagem desajustada da realidade que as pessoas criam? Exatamente, a pessoa cria uma imagem e a realidade é desajustada daquela realidade. Exatamente, agora se ela aprender a entrar, e isso vem da ansiedade também, que a ansiedade gera essas imagens, não é? Quer dizer, agora se você, normalmente as pessoas projetam imagens do que? Eu sinto um vazio, por exemplo, eu me sinto só, sinto vazio, inseguro, não sei o quê, ok? Eu vou criar uma imagem de referência de como é que eu vou me sentir seguro, como é que eu vou me sentir feliz, o que é o amor? Eu vou criar imagens disso, né? Agora, imagine que você criou uma imagem de que ter um carro novo vai lhe dar felicidade. Você vai lá e compra o seu carro novo e você está feliz. Aí você está andando na rua e riscam o seu carro. Naquele momento, você está infeliz. E não é bom.
Naturalmente. Então, felicidade eu digo sempre que é mas tranquilidade. Isso passa por ser, mas então, eu entendi esse padrão. Entendeu? Então, é assim, eu digo um sempre que... Eu digo sempre que... Não é necessariamente, não fui eu que fiz uma imagem de que a perfeição seria... As pessoas fazem imagens de referências com relação ao que é que elas entendem por amor, por felicidade. Aí depois a realidade, infelizmente, não corresponde àquilo. Aí depois elas ficam decepcionadas. Não é? Normalmente as pessoas têm uma tendência a criar assim, uma imagem do relacionamento perfeito. Elas nunca estão dispostas a, pura e simplesmente, entender que relacionamento é troca. Enquanto você tem alguma coisa para trocar com aquela pessoa, está ótimo. Enquanto você não tiver mais nada para trocar, é cada um para o seu lado, porque existem outras coisas e outras situações, outras experiências a serem vividas, porque a alma está querendo sempre experiências novas, está querendo sempre aprender. Então, a insatisfação vem da alma, que a alma quer que você faça alguma coisa para modificar, para ela poder aprender mais. Então, quer dizer, e nós temos sempre essas imagens de referência para a felicidade, para amor, para o bem-estar, né? Eu digo sempre que felicidade é tranquilidade, amor é tranquilidade, é quando você está bem, você não precisa ter nem possuir nada, porque senão, no momento que você não tem, você está infeliz, ou se você não possui, você está sem amor. É poder entender esses seus mecanismos das imagens. Quer dizer, não quer dizer que você vai eliminar todas as imagens, não vai ter imagens nenhuma de referência, não é isso. É só você entender como... Quem está bem consigo mesmo há de ter uma série de imagens. Exatamente, quer dizer, faz parte. Resolveu muito bem. Quer dizer, um artista está sempre imaginando. Enfim, nós temos ao dispor dos espectadores a linha verde gratuita 800-200-071. Foi precisamente este número que usou um espectador nosso. Boa tarde, espectadora. Muito boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, minha senhora. A sua questão, por favor. Bem, para já eu vou dizer que estou um pedacinho ansiosa, porque eu sou ansiosa já desde muito jovem. Em primeiro lugar, quero agradecer à RTP Madeira pelo excelente programa, que é o Pôr do Sol, onde aborda tantos programas interessantes. Muito obrigado. Essa é a nossa preocupação. E hoje, particularmente, é um assunto que me interessa muito. Confesso que estou fascinada ao ouvir. Sobre a mente, a aura, os chakras do corpo, etc. Só é pena não haver consultas desse tipo, como a de psicologia. Enfim, há a passagem pela Madeira de pessoas como o Dr. Carlos Florencio que têm desenvolvido essas técnicas e todo este conceito. Normalmente quando eu venho para os locais... Mas no mínimo, enfim, nestas passagens desenvolve estes seminários... os seminários... São caros? A participação é cara? Não, eu acho que não é caro... Estou a perguntar, não estou a afirmar, estou a perguntar. Não, eu não acho que seja caro pela transformação que ocorre na pessoa no final do seminário. Porque ela chega no final do seminário, ela entende. E eu acho que há pessoas que, por exemplo, gastam imenso dinheiro com certas coisas que não interessam para a vida delas, que eu acho que isso é um investimento pessoal. Você vai fazer um investimento em você, de um dia e meio você tentar Custa entender... quanto este seminário, a participação neste seminário? Eu não sei o valor, que eu tenho uma... Enfim. Eu não trato de dinheiro. Sim, mas custa algum dinheiro, mas na sua opinião, não é nada que uma pessoa não possa. Talvez um valor de uma calça jeans, eu não sei quanto é. Isso eu tenho normalmente as pessoas aqui para me assessorarem, porque isso não sou eu que faço, é aqui, é em São Paulo, é em Lisboa, em Londres, quer dizer, eu faço esse meu roteiro, né? Da outra vez eu passei por aqui de novo, né? Então... Estamos a falar a espectadora, eu penso que já não temos a espectadora na linha, mas enfim, ela deixou essa ideia de ansiedade, uma ansiedade que a persegue desde sempre. Tem que ir no porquê. A ansiedade tem duas vertentes, ou ela é muito fogo, ou ela vem de um frio. Se ela vier de um frio, essa ansiedade, a pessoa vai ter uma tendência a comer muito, comer doces, porque ela de uma certa forma acha a sua vida azeda ou fria, então ela vai querer o quê? Calorias. Aí ela vai à procura de calorias, que são doces, né? Os doces dão imensa caloria para o organismo. E a pessoa que, por exemplo, é de muito fogo, ela tem uma tendência a perder água, então ela emagrece muito, fica muito, digamos, desidratada com esse seu processo, né? Isso tudo passa muito claro a nível do plexo solar, né? E da aceitação, né? Porque as pessoas não trabalham muito bem a aceitação das coisas como elas são, elas estão sempre rejeitando. Eu digo sempre que se você aceitar as coisas como elas são, você vai poder interagir e aí depois poder modificar e melhorar e adaptar e ver o que é que você vai poder tirar de melhor da situação, né? Desenvolver coragem do coração. Porque se você tem medo, né? Medo é plexo solar e chakra do coração é coragem. Por isso que você quando diz assim, eu vou de peito naquela situação, porque você vai com
coragem, né? Chakra do coração é a coragem e também é a sede do timo, do sistema imunológico, é a caixa torácica que nos protege, digamos, é onde está Deus, né? Que Deus está no meio de nós, que é o coração ao alto. Então, é justamente aqui. Então, quando você não tem coragem, significa, de uma certa forma, que você está um pouco fora dessa energia divina. É como se você não acreditasse no seu propósito evolutivo. Você fica sozinho. No inconsciente, normalmente essas imagens aparecem das pessoas com medo, elas num deserto sozinha, ou num local qualquer que elas se sentem abandonadas, né, ou abandonados. Então, por quê? E sempre aquele medo das situações. Aí, normalmente, as pessoas que passam por experiências em que elas não conseguem resolver ou passaram por ficaram com mágoas ou alguma coisa, elas criam depois o quê? Proteção, né? Então, elas se protegem, não entram mais. Isso é uma forma de proteção porque ela está com medo, né? Então, a coragem é você quase como abrir mesmo o coração e você enfrentar as situações, porque eu digo sempre que não existe problema. O problema foi porque você achou, no momento que a experiência veio, você duvidou da sua capacidade de fluir através da experiência e aprender o que a experiência precisava lhe ensinar. Quer dizer, naquele momento você criou uma dúvida, veio o livre-arbítrio, aí a estrada dividiu-se em dois, aí você tem que decidir, você que tem que decidir. Né? E o universo vai agir de acordo com as suas decisões. Então, eu digo sempre, se a experiência veio, é porque, a priori, você consegue resolver. Então, se você acha que você não resolve, é que vem o problema. E aí daí é que vem o medo, né? Porque aí vem as inseguranças. O universo não vai nos dar uma maçã para nós comermos e, de repente, nos ausentarmos de ter boca. Quer dizer, faz parte dele lhe dar as experiências para você conseguir. Claro que você vai trazer todas as informações que você tem acumulada no seu cérebro, experiências de vida. Sempre uma experiência vai ser Pode ser nova. um trabalho longo, para alguns dos casos. E a identificação de algumas dessas imagens, de alguns desses hologramas... Depende da resistência das pessoas, né? Porque as pessoas são muito resistentes, às vezes, a mudar. Porque o padrão de referência que ela tem é aquele negativo. Ela já copiou aquilo. É o seu mundo. Ela vestiu a roupa da mãe, ou vestiu a roupa do pai, ou veste a roupa de alguém. Também, nunca veste a roupa dela acredita. mesma. Ela nunca acredita que ela pode ser ela mesma, né? Única, né? No universo, porque todos nós somos únicos, né? E quando você aceita essa sua individualidade, você está bem dentro da sua própria roupa, você nunca sofre de solidão. A solidão vem quando você não se encontra dentro de você mesmo, você está perdido à procura de você dentro de você próprio. Quer dizer, não é lá fora que você vai encontrar, não é o outro que tem que vir preencher os seus vazios, é você que tem que fazer essa energia fluir do seu interior para o exterior. E a partir disso é o coração que abre, é a coragem que vem. Percebemos espaços no seu discurso que a energia está permanentemente... Em troca. Não é? Em troca constante, tudo é troca de energia. Não é? Tudo é troca de energia, de interação. As experiências que a gente vive na nossa vida, procure olhá-las com amor, com aceitação. Se a sua mãe não lhe deu amor, é porque ela não recebeu, talvez. Então, não condene-a por ela não ter feito isso. Se você sente ausência de colo, imagine que você está pegando você mesma no colo. Fique lá imaginando isso durante uma hora, se você quiser. Vamos ver qual é a questão. Você pode utilizar o seu cérebro como fim terapêutico para várias situações na sua vida, e é o que eu proponho dentro desse trabalho. E eu acho ótimo esses cursos. Eu gostaria muito, talvez, de ter tido essa oportunidade de eu ter sido meu professor há tempos atrás. Porque aí eu talvez teria aprendido outras coisas há mais tempo. Felizmente, eu sou aqui o professor e posso estar passando essas coisas para as pessoas que eu acho que são super importantes. Todo o meu trabalho eu faço com muito amor, não é para nada. A maior gratificação que eu tenho é ver as pessoas entrarem com umas caras assim e saírem com um grande sorriso ou com uma grande leveza no seu rosto. Eu acho que isso é transformático. Qual é a questão deste espectador ou espectadora que temos a linha? Boa tarde. Olha, boa tarde. Isso era a sua questão, por favor. Eu gostava de pôr uma questão ao Sr. Dr. Carlos. Quer dizer, sofro de ansiedade e de uma grande tristeza já desde o dia dos 20 anos. Aos 48 anos piorei da ansiedade e eu necessitei, agora neste momento estou-me a tratar com um psicólogo e um psiquiatra. E gosto de estar sempre sozinha dentro de casa, quer dizer, não gosto de conversar com ninguém, gosto de estar sempre sozinha. Portanto, só converso com o meu psicólogo ou o meu psiquiatra. Eu gostava de saber a opinião do Sr. Dr. Carlos. Eu penso que esta ideia de ter falado de uma maneira muito franca connosco é já em si uma atitude muito boa. Digamos, a imagem que... eu gostaria que ela ficasse na linha, se possível. Temos a senhora em linha.
Você está aí. Quer dizer, a imagem que surge quando você fala é justamente aquela imagem que eu acho que eu referi há pouco, né? Você está fechada dentro de uma bola e você abre uma pequena frestinha onde às vezes você olha lá para fora. Existe um grande problema de autoaceitação, né? Sua, e primeiro de interação com o meio. Agora, você precisa, eu acho que uma imagem muito bonita para você fazer, se você fechar os olhos aí onde você está, você imagine que você está dentro de uma concha, essa concha está fechada, está lacrada, está imaginando isso? Sim. Agora imagine que na sua mão direita você tem uma chavezinha toda dourada. Vá lá e abra essa concha e saia para o seu jardim, sai daí para fora, sai correndo aí nesse seu jardim. Imagine várias pessoas chegando junto de você, lhe oferecendo flores. Aprenda a receber. Saia daí. Aí onde você está, você só está encontrando tristeza. Não é esse o seu propósito de vida. Cabe a você fazer isso, viu? Algum mal-estar, enfim, que tem que ser resolvido e porque, isso como dizia há pouco, já vem lá da infância, trás, né? Mas procure fazer essa imagem, você saindo dessa sua concha, faça isso durante uns 10 dias. Depois, mais 21 dias, você já no seu jardim, entrando numa estrada, seguindo o seu processo evolutivo. Você vai ter que encontrar essa força dentro de você, porque ela está aí pronta para sair para fora, basta você querer. Acredite nisso. Muito obrigado por ter estado connosco. Quantas pessoas normalmente... Eu não trabalho com grupos muito grandes, não é? né? Eu acho que no máximo 30 pessoas, porque eu sou muito terapêutico. Eu gosto muito de chegar nas pessoas, eu gosto de dar atenção para elas, eu gosto de estar presente. Depois, como você sabe, da outra vez eu vim aqui, eu capto energia, eu passo muita energia para as pessoas durante o seminário, durante o decorrer do seminário, além de estar fazendo os exercícios. É cansativo. É muito cansativo, claro, né? É muito cansativo. Vamos ver outra Mas o chamada universo que me temos compensa de outras formas. Muito boa tarde, a sua questão, por favor. Estou sim, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, Sr. Doutor, eu sou o Sr. Manuel. Sabe, eu tenho ouvido este programa, é um programa maravilhoso hoje, sinceramente é. É sobre essa coisa que essa senhora disse agora. Você eu também é compreendo ansiosa. muito bem o motivo dessa senhora, porque já passei essa situação. Tentei ultrapassar, graças a Deus. Tenho um psicólogo, psiquiatra e estou tentando ultrapassar. Não há nada mais triste que se não ter medo de enfrentar as pessoas, sair para a sociedade, é outra coisa. Só outra coisa é um problema que eu ainda não consegui ultrapassar isto. Tudo bem de dia, tudo bem. À noite, quando me deito, sinceramente, costumo adormecer. E só me vêm as coisas más ao pensamento. E isso eu queria me libertar desse. Tento ver se consigo libertar desse. E depois tenho aqueles sonhos horríveis, estes pesadelos, sinceramente. Mas pronto, estou muito melhor. Já enfrento melhor a minha vida e isso tudo. E muito obrigado e boa tarde. Muito obrigado pelo seu testemunho, por ter estado connosco. Quer fazer algum comentário? Enfim, alguns casos. Você pode fazer um exercício que é fechar os olhos e imaginar que você tem acima da sua cabeça, como se fosse um chapéu, uma televisão, e essa televisão só passa filmes de terror. Tá? Aí você, então, imagine você desligando essa televisão e agora imagine você ligando essa televisão e ela passando muitas paisagens, muitas imagens bonitas. E aí você deixa ela ligada nesses tipos de imagens e você abre seus olhos. Faça isso durante os dias, você vai tomar consciência das duas polaridades, a negativa e a positiva. E depois de uns 7 dias para frente, faça mais uns 20 dias mais ou menos, faça só que você está com essa televisão, com essas imagens bonitas e você entrando dentro dessa imagem, você estando dentro dessa imagem e tirando essa televisão de cima da sua cabeça, essa espécie de chapéu aí. Você tira esse chapéu e você está dentro dessa imagem. Aí você abre os olhos. Isso demora 15 segundos, não custa. Faz todo dia de manhã quando acorda. O problema da senhora é adormecer. Não resulta à noite? Não, é bom ela fazer de manhã, porque aí isso vai trabalhando ao longo do dia. Né? Quando a mente de manhã, a mente sempre está mais liberta. Eu quando pergunto isto, enfim, se resulta à noite ou não, porque, e não é por mais nada, que não seja por uma série de pontos, pelos principais tópicos deste seminário. Eu estou tentando ajudar da forma que eu posso aqui através da Como é que chegou a esta conclusão, enfim, com o trabalho no tempo? Porque é que diz que experimente durante 5 dias e depois durante mais 20 ou 20? Porque nós temos um ciclo. Como é que chega a tudo isso? São os ciclos lunares, né? Nós temos o ciclo da Lua são 28 dias. Certo. Então você trabalha às vezes 7 dias, dependendo da Lua, se for no caso dela,
É isso, a informação vem, faz 7 dias. Mas normalmente você trabalha uma fase da Lua, vai pegar 2 partes da Lua, onde você elimina uma imagem negativa e você começa a projetar uma imagem positiva. Normalmente eu dou o quê? 21 dias por uma imagem para você tomar consciência da bipolaridade emocional das duas estradas, né? Lá, a estrada escura, a estrada clara, onde você vive o conflito, onde você resolve, e depois mais 21 dias, onde você está só na parte positiva da imagem, não é? E é só deixar fluir, você faz isso muito rápido. Nesse seminário a gente faz assim, trabalho de ansiedade, você fecha os olhos, visualiza e abre os olhos. É muito rápido os exercícios quando você trabalha com a mente, porque você está trabalhando no inconsciente. Se você ficar muito tempo, aí a nossa mente começa devagar e ela começa a criar imagens. Aí isso já vira meditação holográfica, que aí já é um outro trabalho que também a gente vai abordar, que são as meditações a nível dos chakras, de posicionamento, abertura, alinhamento dos chakras, deixar a energia descer por você, que foi o que eu falei, né? Para essa mente divina poder agir sobre você. Porque enquanto você está com medo, se sentindo no frio, preso num quarto, no seu inconsciente, é como se você estivesse fora do seu espaço e tempo em sincronia com o universo, né? É como se tivesse realmente os seus corpos todos meio embaralhados. Falou-nos uma espectadora há pouco das auras, enfim, tinha-nos dito da outra vez que tem trabalhado muito e que a sua percepção extrasensorial... Exatamente. Continua a haver, enfim... As auras, sim, claro, faz parte do trabalho. É cansativo ou aprendeu a deixar de ver quando anda na rua, por exemplo, a deixar de ver um mundo tão colorido assim? Às vezes, quando eu ando na rua, eu vejo o mundo como se fosse aquele filme do Matrix. É tudo pontinhos de luz, não existe pessoas, não existe nada. É a ilusão do universo maia. Isso me acontecia muito quando eu era criança, mas agora, graças a Deus, eu consegui adquirir uma técnica. Cansativo, não, era estranhíssimo, porque de repente não ver só energia, não é? É meio estranho. É muito estranho. Para o meu cérebro de macaco é muito estranho, né? Porque eu também tenho um cérebro de macaco que está aqui, né? Então é muito estranho, essas coisas não fazem sentido, né? Por isso que, né, as medicinas, digamos, não convencionais ou complementares, elas tratam, digamos, de assuntos, muitos deles, que a nossa mentezinha aqui de cérebro de macaco não consegue entender. Muito dessas coisas que eu falei, só pelo meu cérebro de macaco não entende, porque 2 mais 2 é 4. Eu estou falando de energia. O meu cérebro não entende isso, né? Estamos no final do nosso tempo. Deixe-me perceber, precisamente, e mais uma vez, voltando a uma questão que eu há pouco lhe tinha posto, como é que, e porque percebemos também que parte destas espectadoras que nos ligaram tem tido um acompanhamento de psiquiatras e psicólogos, portanto, dentro de uma medicina convencional que nós conhecemos em primeira instância, esta complementar, já não lhe digo alternativa, digo complementar usando a sua expressão, como é que interage, como é que acrescenta ao tratamento que estas pessoas têm vindo a fazer com psiquiatras e psicólogos. Eu tenho em São Paulo... Nada choca com nada? Não, de forma alguma. Você não diz abandona quer dizer, o profissional, a priori, para mandar um paciente para mim, ele já tem que ter uma certa cumplicidade com o meu tipo de trabalho, né? Então, eu tenho psicólogos e psiquiatras que encaminham pacientes para mim, para eu fazer essa leitura da energia, fazer a leitura das imagens, fazer essa elaboração desse conto, dessa história, e faço toda a leitura da pessoa. Isso demora meia hora, então fica lá tudo registrado. Só olhando para a pessoa, eu resumo a vida dela em meia hora. Porque o resto é imagem, não interessa, tem que ir nos pontos. E é isso que eu faço, é aquilo que a pessoa precisa ouvir naquele momento. Ela pega nessa fita, leva para o psicólogo, e o psiquiatra ou psicólogo vai trabalhar essas situações conforme ele achar. As pessoas que resolvem... Agora, há pessoas que não, que preferem ficar só comigo, fazem só o trabalho comigo, né? E aí, então, eu faço o meu trabalho, o meu tratamento, que eu faço. Aí, como eu viajo muito, eu criei esses exercícios justamente de 21, 41, com esses números, porque justamente pelo período que eu estou fora, a pessoa vai trabalhando esse seu inconsciente, vai criando vai se pondo, digamos, disponível para essa mudança. Aí eu faço o trabalho de harmonização da energia para ela se sentir bem, livre, leve, porque aí tira-se toda a energia, digamos, densa, e a pessoa dá o salto, não é? Este workshop, ou para este workshop, enfim, para este seminário, porque as pessoas vão ter que trabalhar... eu quero que as pessoas que venham fazer o seminário, que elas realmente estejam dispostas a mudar, né? Dispostas, ou têm que
enfim, algum exercício físico, há alguma roupa aconselhável? Existe até exercícios simples de você tirar a tensão dessa região, que normalmente a gente acumula Por acaso, muita... é verdade. Então, aí tem um exercício que a gente... que são exercícios anti-estresse, né? Quer dizer, tem exercícios que vão desde o físico simples, que você segura aqui o músculo para tirar... segurar porque eu chego à sexta-feira assim. Tira a tensão, mas segura com a ponta dos dedos já puxando estou a para fazer frente. estou-me a sentir melhor. Aqui, depois você faz no outro lado. As nossas mãos sempre passam energia, por mais que você não acredite nisso. Né? Não, aí você tira as tensões. Né? Aí depois tem exercícios de portanto, uma roupa respiratórios. Confortável. Uma roupa, claro, sempre confortável, não é um desfile de moda, né? Claro. Então, não, mas para poder roupa... mexer. Exatamente, que você fica sentado e... Sr. Carlos Florencio, eu acredito que voltemos a encontrar-nos aqui no Pôr do Sol, porque não há duas sem três, já diz o... Eu acho que eu venho em fevereiro, devo